Eita, boa noite, queridas e queridas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus os abençoe grandemente, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês e que nós possamos estar com os nossos pensamentos elevados para o alto, para o nosso Deus, esse Deus que tudo faz para nos ajudar, tá certo? Então, concentre-se no que eu venho trazer aqui, na palavra do Senhor. Hoje eu não fiz esboço, vou falar sem o esboço, tá bom? Vou ler aqui o capítulo de número 57 e 58 do livro do profeta Isaías. E depois eu venho com a explicação e vou falar alguma coisa mesmo sem ter feito o esboço, tá bom? Eu não fiz esboço hoje, mas vou falar assim mesmo com vocês. E espero que vocês entendam. Peço a Deus que me dê clareza, entendimento, sabedoria para que eu possa passar para vocês de forma clara, de modo que vocês venham entender, né, que eu possa falar a voz do povo, né, para que todos possam entender, que Deus esteja comigo nesta hora. Senhor, peço-vos agora, nesse momento, meu Pai, que não seja eu a fazer essa live, mas que seja o Senhor comigo. Que quando eu estiver lendo aqui, que o Senhor me dê clareza e entendimento das palavras, para que eu possa transmitir para aqueles que estão ao meu redor, que estão me ouvindo, Senhor. Ajuda-me a fazer uma live de bom entendimento, porque a sua promessa diz que aquele que tem conhecimento da palavra, o Senhor sempre o abençoará, estará sempre presente nas nossas vidas. Então seja comigo, Senhor, e atenda ao meu pedido nessa hora. E que todos aqui presentes, todos que estão aqui, Senhor, possam entender e ter conhecimento, mais ainda, carregar no coração, aumentar ainda mais a fé, que o Senhor venha nos fazer aumentar a nossa fé cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém e glórias a Deus. Então vamos lá. Eu venho falar do capítulo de número 57, né? E também do 58. Mas antes, gostaria muito que você, que está chegando aí, seja muito, muito bem-vindo. Se inscreva aí no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todas, tá bom? Aperte aí na palavrinha e se inscreva no canal. Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha assim, ó, você clica nessa mãozinha para mostrar para o canal que você está presente e que você gosta do que eu trago aqui, tá bom? Do que eu venho falando e do que vocês veem, tá bom? Sejam então bem-vindos e se coloquem aí num lugar aconchegante da sua residência, onde você estiver, mas num lugar tranquilo e calmo, onde você possa focar naquilo que eu venho trazer aqui, tá bom? Num lugar silencioso. Então, você vai ver em seguida uma mãozinha, você clica nela para que o canal venha saber que você está gostando do que eu trouxe aqui, tá bom? E também para poder passar para outras pessoas que mais para frente deverão ver essas palavras amigas que eu trago aqui, tá bom? Muita palavra amiga que eu venho trazendo há muitos anos aqui para vocês. Espero que vocês recebam de bom agrado e que vocês estejam gostando. Não esqueçam de dar o like. Você dando like, você vai estar mostrando para o canal que você gosta do que eu trago aqui, tá bom? E no final, você compartilha, convide alguém para participar dessa nossa reunião que nós fazemos aqui todas as noites. Eu sempre falo isso com vocês para que possa Deus nos abençoar, que cada vez que nós trazemos alguém para ouvir a palavra de Deus, nós estamos evangelizando, estamos trazendo alguém para o reino do Senhor. E Ele se agrada muito disso e vai te abençoar grandemente. Tenho certeza disso, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler aqui e depois eu vou dando a explicação, tá bom? Então está dizendo assim, no versículo 1 do capítulo 57 do livro de Isaías, profeta Isaías. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos,
sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas, os que houverem andado a sua retidão. Mas chegai-vos aqui, vós, os filhos da agoeira, descendência adulterina e de prostituição. De quem fazes o vosso passatempo? Contra quem alcançarás a boca e deitais por fora a língua? Porventura, não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Que vós inflamais com os deuses debaixo de toda a árvore verde, e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos? Nas pedras lisas do ribeiro está a tua parte. Estas são a tua sorte. Sobre ela também derramaste a tua libação, e lhes ofereceste ofertas. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Sobre o monte alto e levantado pões a tua cama, e lá subiste para oferecer sacrifício. E detrás das portas e dos umbrais puseste o teu memorial, pois te descobriste a outros que não a mim, e subiste, alargaste a tua cama, e fizeste aliança com alguns deles. Amaste a sua cama, onde quer que a viste. E foste ao rei com óleo, e multiplicastes os teus perfumes, e enviastes os teus embaixadores para longe, e te abateste até o inferno. Na tua comprida viagem te cansaste, porém não disseste, não há esperança. Achaste novo vigor na tua mão, por isso não adoeceste. Mas de quem tiveste receio ou temor para que mentisse e não te lembrasse de mim, nem o teu coração me pusesses? Não é porventura porque eu me calei, e isso há muito tempo, e não me temes? Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras que não te aproveitarão. Então foram feitas promessas de Deus para o penitente. Quando clamares, livrem-te os ídolos que ajuntaste, mas o vento a todos levará, e um sopro os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra, herdará o meu santo monte. E disse-a: aplanai a entrada. Não, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei, e oferi. Escondi-me, indignei-me. Contudo, rebelde, seguiu o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos, e o sararei. Eu o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz para o que está longe, e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se podem aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus.
E aí, então, lá no capítulo de número 58, fala sobre o falso e o verdadeiro jejum, que diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Por que afligimos as nossas almas e tu não os sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuas, e para ferirdes com punho iníquo não jejueis como hoje, para fazer ouvir a sua voz, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazíveis ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estende do dedo, e o falar iniguamente. Estou lendo errado isso aqui. Iniquamente. É isso mesmo. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e clamar-te-ão, reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. E desviareis o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamareis ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então vamos entender aqui, vamos ler a explicação que está aqui na nossa Bíblia. No capítulo 57, no versículo 1, fala sobre o justo que é levado antes do mal. Então, diante da invasão da Babilônia, a nação sofreria com a violência extrema e com a destruição do templo e de todos os serviços sagrados, o que acrescentaria ainda mais dor àqueles
que eram fiéis. Por isso o Altíssimo permitiu que muitos dos seus servos morressem sob o comando de líderes perversos. Esse era um escape de Deus para que eles não sofressem nas mãos dos estrangeiros. A repreensão do profeta se deve à insensibilidade do povo ao ver o sofrimento dos justos, homens de uma fé preciosa e uma conduta íntegra eram rachadas e preteridos pelos religiosos mercenários, indolentes e hipócritas. Por causa desses atalaias cegos, a nação estava cheia de abominação e, em vez de serem confrontados e mortos, eles eram respeitados e honrados, sem que alguém considere e descreve como os homens de Deus estavam sendo tratados. Então, no entanto, não havia consideração por ele na terra. Haveria no céu? Na terra, haveria no céu. Um exemplo disso aconteceu na morte de Estevão, antes mesmo de ele ser apedrejado. O Senhor Jesus se levantou do seu trono para recebê-lo. Então, isso está escrito aqui na nossa Bíblia. Eu esqueci qual o livro. Então, também diz aqui, no versículo 2, que entrará em paz. Então, a morte dos servos poderia ser causada por perseguições e por dores, mas ele acenava para a maior conquista deles, a salvação. Então, o justo ficaria em paz na eternidade, pois as tristezas e os conflitos na terra não conseguem roubar a honra que o Senhor tem reservado para todo ele. O melhor fruto da fé é a justificação, acompanhada da certeza de que o fiel poderá viver seus momentos finais sem medo de morrer ou do seu destino vindouro. Então, aqui nós tomamos consciência do capítulo de número 57. Vamos entender um pouco do capítulo 58, que está falando sobre uma voz de trombeta, né? No caso aqui, Jesus deu uma ordem para Isaías falar com voz mais firme para que o povo pudesse ouvir, que ele falasse como se fosse uma trombeta, ele estivesse soprando uma trombeta, mas que fosse com voz firme. E aí diz assim: o Todo-Poderoso ordenou que o profeta confrontasse o comportamento pecaminoso do povo publicamente, mas isso deveria ser feito de forma clara e inconfundível. Ao bradar, Isaías deveria confrontar a maneira hipócrita como as pessoas estavam vivendo. Elas professavam a fé somente como uma mera formalidade religiosa, pois aparentemente cultivam o Senhor, mas em tua conduta violavam completamente os seus mandamentos. Cremos que a palavra de Deus deve ser proclamada hoje com o mesmo empenho, com a mesma clareza e com a mesma força que no passado, pois milhões de pessoas continuam caminhando rumo à destruição como Judá. Então isso aqui é muito importante. Você entendeu isso aqui? Vamos entender aqui sobre como era chamado o jejum, né? Então, o jejum agradável ao Senhor não consistia no sacrifício físico de um dia apenas. Muito mais do que uma simples abstinência de alimento, ele esperava do homem contrição, arrependimento e misericórdia para com os seus semelhantes. Os religiosos são comparados ao junco, planta nativa dos lugares pantanosos que se encurva ao crescer, pois seu caule não suporta o próprio peso. No dia em que estavam jejuando, eles se vestiam muito simples, descaíam
o semblante e andavam de cabeça baixa e melancólica, melancólica para demonstrar aos outros a sua piedade. E, mesmo assim, repreendidos por Isaías, eles continuaram com esse comportamento na época do Senhor Jesus. Isso mostra que o espírito maligno que promove a hipocrisia atravessa gerações, rodeando e influenciando pessoas que desprezam a sinceridade. Então, gente, vamos a um esclarecimento aqui. Então, nós vimos lá, contudo, nós vimos que havia paz, né? Ia haver paz para aqueles que se arrependessem, porque Deus iria habitar dentro daquelas pessoas. Então, aqueles que se arrependessem, que fossem humildes, Deus estaria ali com eles e eles seriam remidos. Então, quando alguém injusto morre, Deus quando essa pessoa é justa, Deus entra nessa pessoa mesmo, ela entra nessa pessoa para que essa pessoa venha morrer em paz, porque ela se humilhou para Deus, ela se arrependeu dos seus erros, ela confessou os seus pecados e Deus deu a ela uma paz para que ela morresse tranquila. Agora, para os ímpios não há paz, porque eles não se arrependem, eles não consideram a Deus. Então a palavra afirma que os justos, ele será reconhecido de todo o mal, né? Então Deus habita no céu, ele habita no céu, num lugar lá, no lugar dele, num lugar santo lá no alto, mas ele também habita aqui dentro dos nossos corações, né? Aí ele nos dá um coração contrito. Coração contrito é aquele coração que se arrepende, aquela pessoa que se arrepende, que está contrito com Deus, né? Que se humilhou, que seu espírito se humilhou, a sua alma se humilhou para Deus, e aí Deus cuidou dessa pessoa. Então não importa o que a gente esteja passando, não importa se a gente está passando uma vida muito difícil, vamos supor, uma vida financeira cheia de problema, ou não importa se você é pobre ou se é rico, não importa a sua etnia, se você tem pele escura ou se você tem pele clara. Deus olha para dentro de cada pessoa, Ele olha para dentro de nós. Então, se você é uma pessoa que se humilha para Deus, se você é uma pessoa que aquebranta o seu coração para Deus, então Ele vai habitar dentro do seu coração e vai te trazer paz. Você entende isso? Você consegue entender o que eu estou falando? Porque está dizendo aqui, ó. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas, e restaurador de veredas para morar. Mas vem falando muitas coisas aqui, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a sua alma em lugares áridos. Então, quando ele fala, quando Deus está falando, quando Deus disse para que os ímpios lá eles se arrependessem, foi para que Deus pudesse dar paz, tirasse eles do sofrimento, porque eles estavam em sofrimento, estavam em dor. Mas muitos não quiseram atender a Deus, foram poucos os que atenderam. Então, qual é a lição que a gente tem daqui? A lição que a gente tem é que nós não podemos ficar longe de Deus, nós não podemos abandonar a Deus, nós temos que estar perto dele, nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, para que a gente possa ter paz, para que ele possa habitar aqui dentro da gente, no nosso coração. Você entende? Então, o Senhor Jesus, naquela época lá, ele ordenou para Isaías, ele encorajou a Isaías para que Isaías anunciasse todos os pecados daquele povo lá, todas as coisas erradas que aquele povo estava fazendo e que eles precisavam se arrepender para que eles pudessem ter paz e tranquilidade, para que Deus pudesse redimi-los. Então Deus,
Aí eles começaram a falar para Isaías que eles jejuaram, que eles fizeram várias coisas para que Deus pudesse responder, mas que não houve resposta de Deus. Mas não houve a resposta de Deus porque o jejum deles foi um jejum não sincero. As orações deles foram orações que não foram feitas de profundo arrependimento, de profunda de verdade. Então Deus não podia responder. Deus só responde as orações sinceras, orações feitas com amor, orações feitas com verdade, orações que são feitas sem qualquer tipo de dúvida. Então aí Deus responde. Então eu creio que Deus ele atende os nossos pedidos quando nós nos arrependemos fortemente. Deus ele considera o desejo de todos nós, ele considera o desejo dos nossos corações, desde que você seja temente a ele, desde que você se humilhe, desde que você fale a verdade, desde que você tenha certeza no seu coração de que ele é contigo, que ele é a tua força, que ele é a tua rocha firme. E aí ele então te fortalece. Você entende? Então, amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 59, que fala sobre os pecados e a salvação do povo de Deus. E também o capítulo 60, que fala sobre Jerusalém, que é restaurada à sua glória. Tá aqui, está escrito aqui na Bíblia. Capítulo 59 e também o 60. Eu venho amanhã falando com vocês, tá bom? Tenham todos uma noite muito abençoada. Que Deus os proteja, os guarde, os livre vocês de todos os males. Se forem sair, cuidado, prestem atenção, o caminho por onde anda, o retorno para casa, vejam por onde vocês estão andando, com quem vocês estão falando. Prestem atenção ao seu redor, que o inimigo, ele rodeia a gente tentando pegar algum deslize nosso, alguma brechazinha para poder entrar na vida da gente e querer destruir a nossa vida. Então, antes que o mal aconteça, antes que aconteça qualquer coisa, vigie, ore antes de sair de casa, faça a sua oração, ore o Salmo 91, ore também o Salmo de número 23, ou aquele que mais condizia com o seu ser, né? Então, você ore e peça a Deus proteção divina. Agradeça a Ele antes mesmo de qualquer coisa que Ele venha fazer na sua vida. Porque eu creio nesse Deus, esse Deus todo-poderoso, que eu tenho certeza que muito mais Ele fará na minha vida. Mesmo em meio a tribulações, a confusões, a desagrados, né? Que existem muitos desagrados, muitas pessoas desagradam a você de modo que querendo te abater na sua fé, querendo te fazer você cair, né? Querendo fazer você tropeçar. Mas Deus, que é justo e poderoso, Ele não deixa você tropeçar em pedra alguma, tá certo? Então lance fora todo o tropeço da sua vida e siga em paz com aquele que é o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Amanhã eu venho com vocês então. Boa noite para vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!